Boa noite, irmãos. Paz do Senhor para todos. Vamos ler a palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. A partir do versículo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. A partir do versículo 17 até o 23. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, do versículo 17 ao 23. O texto diz assim: Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo aqui reunido, de cada um de nós. Fala ao nosso coração, Pai. Modifica-nos segundo o teu querer, transforma o nosso viver pela tua palavra, pela orientação do teu Espírito Santo, para a glória do teu nome e para o nosso bem, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o povo de Israel, como eu disse a vocês já algumas vezes, começou como um povo tribal, formado por 12 tribos, que eram os filhos, cada tribo tinha um nome de um dos filhos de Jacó, que também era chamado de Israel. O nome foi dado pelo próprio Deus. E na evolução cultural desse povo, eles passaram por diversos momentos. Tiveram um grande líder, Moisés. Depois levantou-se um sucessor de Moisés, a quem Deus também exaltou tanto quanto Moisés, que foi Josué. Com a morte de Josué, veio um período grande de juízes, e esses juízes eram homens proeminentes de uma tribo ou de outra tribo, a quem Deus levantava para sair à frente de um exército, para pelejar as lutas daquela tribo. Algumas vezes ele conseguia congregar algumas outras tribos, mas ainda não havia, na verdade, uma unificação nacional. Isso acontece no período dos reis. Tem um determinado momento em que o povo chega para Samuel, que era o último juiz, e diz assim: Samuel, nós queremos um rei. Você já tem uma idade avançada, os teus filhos que estão entre nós, eles já não se comportam como deveriam, eles não atendem exatamente aquilo que você faz, aquilo que você tem pregado, aquilo que você deveria fazer, atender e dizer ao povo. Então nós queremos um rei. Samuel, em primeiro momento, ele se chateia um pouco, inclusive alguns interpretam isso como se não fosse a vontade de Deus que o povo tivesse um rei, porque em determinado momento Samuel, está no capítulo 8 desse primeiro livro, Samuel chega e chateado, entristecido, e ele vai orar, vai falar com o Senhor, até que Deus diz assim: Samuel, não se chateie,
Porque na realidade, o povo não está rejeitando a você. Está no capítulo 8, no versículo 7. Ele diz, o povo não está te rejeitando, o povo está me rejeitando para que eu não reine sobre eles. Na realidade, irmãos, o que Deus estava dizendo, não é que o povo não deveria ter um rei. Deus sempre previu que o povo teria um rei. O próprio Moisés já tinha falado pelo Espírito Santo que aquele povo não só teria um rei, como ele descreveu o que cada passo e cada dever deste rei. Acontece que o momento de ser estabelecido esse rei deveria ser dito pelo próprio Deus e não pelo povo. O que acontece aqui é que o povo chega e começa a pressionar Samuel e diz, Samuel, você já não tem condição de nos liderar, nós não conseguimos perceber nos seus filhos sucessores capazes. Todas as nações ao redor, cada uma tem seu rei, nós queremos um rei também. Por fim, Deus diz, Samuel, dê a eles o rei que eles estão desejando. E aí acontece uma coisa interessante, o primeiro rei foi Saul, e foi um rei um tanto desastroso, né? Que não fez coisas muito acertadas. E algumas pessoas dizem assim, isso aconteceu porque Saul foi um rei escolhido pelo povo. Mas irmãos, não tem isso na Bíblia. Saul foi um rei escolhido por Deus. O que o povo pediu foi um rei, mas o povo não indicou um nome. Foi Deus quem mandou ungir Saul rei. Foi Deus quem fez isso. No capítulo 9, no versículo 15, Deus conversando, aí sempre de 1 Samuel, né? Capítulo 9, versículo 15, Deus conversando com Samuel, ele diz assim, ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo, amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirá por príncipe sobre o povo, sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Percebem, irmãos, que foi o próprio Deus quem escolheu Saul. Foi o próprio Deus quem disse a Samuel, você vai ungir uma pessoa que eu vou mandar até você. Não foi o povo, foi Deus quem escolheu. Assim que Saul termina o primeiro ano de seu reinado, ele sai para lutar contra os filisteus. E aí acontece um dos primeiros momentos mais complicados na vida de Saul, ou de Saul, sim. Naquele momento que Saul sai para pelejar, era comum naquela época, os exércitos paravam em um determinado lugar e ficavam ali planejando como iriam atacar o outro exército. E o exército de Saul estava todo concentrado em um determinado lugar, e Samuel disse a Saul, me espere, daqui a 7 dias eu vou aparecer, nós vamos sacrificar ao Senhor, e depois de sacrificarmos, depois de buscarmos a bênção de Deus, então todo o exército sairá em batalha. Tudo bem, Saul aguardou 7 dias, só que depois de 7 dias, Samuel não chegou exatamente na hora que ele esperava. Saul pensara, rapaz, Samuel disse que ia chegar em 7 dias, mas já faz 7 dias, e ele não está conosco ainda. Sabe o que Saul fez? Ele disse, traga aqui o sacrifício, eu mesmo vou sacrificar. Acontece, irmãos, que Saul não podia fazer isso. Ele foi ungido rei sobre Israel, mas ele não era sacerdote. Ele tentou tomar para si prerrogativas que eram apenas do sacerdote. Somente o sacerdote poderia oficiar diante de Deus. Somente o sacerdote poderia tomar os sacrifícios e apresentar diante do Senhor. Diz o texto que assim que Saul termina de fazer o sacrifício, Samuel chega. Naquele exato momento que ele terminou de fazer o sacrifício, aí Samuel chega. E Saul olha para ele e diz assim, rapaz, você demorou. O povo estava ficando meio agoniado, o exército estava começando a se dispersar, algumas pessoas falavam e iam embora. Então eu disse, rapaz, antes que o povo vá embora, vamos fazer o sacrifício. Eu não quero sair para guerrear sem fazer o sacrifício. Vamos fazer esse sacrifício e aí a gente vai para a guerra. A palavra que Deus diz a Saul naquele momento é muito dura. Está no capítulo 13, nos versículos 13 e 14. Samuel chega para Saul e diz assim,
você procedeu neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria ele agora, o Senhor, confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Saul estava entrando no seu 2º ano de reinado, irmãos. No 2º ano, percebem? E Samuel chega para ele e diz assim: o que você fez, na realidade, desagradou muito a Deus. Desagradou tanto que Deus resolveu pôr um fim no seu reinado. Acabou. Acabou. O Senhor está te rejeitando para reinar sobre o seu povo. Ele vai buscar uma outra pessoa. Acontece que o tempo passa, e pouco tempo depois, está registrado no capítulo 15, acontece algo muito parecido. Pouquíssimo tempo depois, percebe, irmãos? Vejam, Deus espera, e naquele momento Deus manda Samuel mais uma vez procurar Saul. E Samuel chega para Saul, que está no capítulo 15, no versículo 1, e já começa dizendo assim, preste atenção, irmãos, capítulo 15, versículo 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. E aí vejam o final do versículo: atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Vejam que Samuel naquele momento está com isso, chamando a atenção de Saul para o que tinha acontecido pouco tempo atrás. Ele está dizendo: Saul, eu estou diante de você como alguém que foi chamado por Deus para ungir você. Você entende, Saul, que eu estou falando em nome de Deus? Não é no meu nome? Você está percebendo isso? E ele diz: Saul, preste atenção, está no final do versículo. Preste atenção agora entenda o que eu estou te falando. Deus mandou dizer algo a você. Preste atenção no que eu vou lhe dizer, porque é Deus que está falando com você. Como se quisesse dizer: há pouco tempo atrás, você viu o que você fez contra o próprio Senhor, desobedecendo a Deus. Mas agora preste atenção. E aí Samuel traz uma missão para Saul. No versículo 3, Samuel diz assim: olhe, Deus está mandando você ir aniquilar um povo que um dia se levantou contra Israel quando eles saíram do Egito. Deus está mandando você aniquilar os amalequitas. O texto do versículo 3 diz assim: vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Ele diz: acabe com tudo, não deixe nada naquele lugar. E Deus ainda explica a Saul por que é que ele queria que isso acontecesse. Está no versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Ou seja, Samuel chega e diz: Saul, Deus está dando uma ordem a você. Preste atenção no que você vai fazer. O que você tem que fazer é ir acabar com Amaleque e com todo o povo dele, com todos os amalequitas. Não deixe nada vivo naquele lugar. Essa é a palavra do Senhor. Saul monta um exército e sai até Amaleque, até aquela cidade. Quando está por chegar, ele manda um aviso a um povo que vivia nas proximidades e que muitas vezes se misturava com os amalequitas, que eram os queneus. No versículo 6 mostra Saul mandando um aviso aos queneus: saia do meio deles, se apartem, para que não aconteça nada a vocês, para que vocês não sejam pegos no fogo cruzado. É o que ele diz no versículo 6. Ide, retirai-vos do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles. Então, naquele momento, parece que Saul está disposto a obedecer aquilo que Deus tinha mandado. Tanto que ele diz aos queneus: saia do meio deles, para que eu não destrua vocês com eles. A disposição do coração de Saul naquele momento é obedecer. Mas parece, irmãos, que
em algum momento, alguma coisa muda. Alguma coisa acontece nesse caminho, nesse meio tempo aí, que na realidade Saul resolve agir de uma forma diferente. No versículo 6, ele está dizendo que vai destruir o povo. Mas no versículo 8, diz que ele toma vivo a Agag, rei dos Amalequitas. Vejam, ele toma vivo o rei que Deus tinha dito, vá até lá e mate ele, acabe com seu povo, acabe com tudo que está lá. Ele manda os queneus sair, mas quando ele chega lá, ele não dá fim a Agag, ele não acaba com o rei. Diz o versículo 8, tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. É interessante, irmãos, quando um pequeno erro, um pequeno desvio, em especial da liderança, acaba se tornando um grande erro frente ao povo. É como se você tivesse, por exemplo, uma mudança muito pequena em determinada angulação. Você tem uma flecha saindo daqui, nesse ângulo. Mas se você muda o ângulo aqui, na origem, um pouquinho que seja, o que isso vai acontecer no final? Não é isso. Você muda o ângulo aqui só um pouquinho, ela está nessa direção e você baixa só um pouquinho. Acontece que esse pouquinho aqui, lá no final, vai dar uma diferença muito grande. Saul mata todo mundo e deixa Agag vivo. Na concepção dele, é só isso que vai acontecer, mais nada. Mas percebam que no versículo 8, essa mudança que ele fez, essa mudança tão pequena na angulação, veja o que acontece, o que provoca no povo, na vida de seus liderados. No versículo 9, e Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas, e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia. Percebem, irmãos? Naquele momento alguém podia dizer assim, não, na realidade, Saul tentou poupar a vida de uma pessoa, a vida do rei. Mas não era só poupar a vida do rei. Saul estava, irmãos, se opondo diretamente a uma ordem de Deus. Deus não disse para ele poupar a vida do rei. Deus disse, você tem que dar fim. É essa a ordem de Deus para a sua vida. E aí ele vai e poupa a vida do rei. E logo em seguida, na realidade, todo o povo segue a sua liderança. É impressionante, não tem jeito, irmãos. Foi Deus que estabeleceu isso. Por isso pesa sobre a liderança uma responsabilidade tão grande. Por isso, quando nós estamos no momento de eleição para presbíteros, nós precisamos lembrar a igreja o tempo todo. Ore sobre isso. Ore sobre isso. Peça a Deus direção sobre quem você vai indicar. Porque você indicar para a liderança, você colocar na liderança alguém que não está disposto a ouvir e atender a voz de Deus, vai levar o povo a errar. Vai levar todos nós a errarmos, irmãos. Todos nós. E isso aconteceu aqui. Ele poupa a vida de Agag, mas em seguida o povo todo diz assim, não, se o nosso rei, se o nosso líder poupou a vida de um homem, rapaz, então vamos poupar também alguma coisa para nós. Vamos pegar alguma coisa para nós. E você veja que ele poupa o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais, dos cordeiros, de tudo que havia de melhor. Eles simplesmente guardaram para si. Resolveram não dar fim em nada. Isso é uma consequência direta da desobediência de Saul a Deus. A gente vê isso o tempo todo, irmãos. Inclusive na nossa própria vida. Quando nós, como pais, por exemplo, desobedecemos a Deus de alguma forma, e no momento seguinte, a gente quer orientar nosso filho, quer corrigir, quer disciplinar nosso filho, né? E quem nunca passou pela situação de ver seu filho dizer, ô mãe, ô pai, você não estava fazendo isso ontem? O senhor não acabou de fazer isso? Quem nunca passou por esse tipo de situação? É isso que está acontecendo aqui. Ele resolve desobedecer a Deus e o povo segue adiante desobedecendo a Deus também. A partir daí, irmãos, a partir do momento em que Saul começa a dar vazão ao seu pecado,
a dar vazão àquilo que havia no seu coração, a coisa só se amplia, só se potencializa cada vez mais. Ele não apenas poupa Agag, ele não apenas junto com o povo poupa o melhor dos animais, mas agora no versículo 12, diz que ele levanta um monumento para si. Ele simplesmente ergue um monumento para si mesmo. O que ele queria fazer é dizer: o meu nome não vai ser tirado da história. Não vai ser tirado de jeito nenhum. Isso me lembra muito o que acontece com aquelas pessoas logo após o dilúvio. Lembram que os homens logo após o dilúvio, eles se juntam e dizem assim: rapaz, sabe de uma coisa? Nós não vamos morrer mais não. Isso não vai acontecer mais. Se na realidade nossos antepassados morreram todos afogados, nós vamos construir uma torre que vai tocar no céu. Eu quero ver agora ter água suficiente para cobrir essa torre. Não tem problema. A água cobriu os montes, a água cobriu as nossas casas, a água cobriu as árvores. A gente vai fazer uma torre que vai chegar no céu e pronto. E é interessante a pequenez do homem, né? Isso acontece muito com a gente, né? Achar que a gente pode contender com Deus. Achar que, de alguma forma, a gente pode entrar numa queda de braço com Deus. Vamos ver aqui quem pode mais. Pura infantilidade da nossa parte, né? Os homens fazem isso, e lá em Gênesis diz que Deus simplesmente faz algo diferente. Deus muda e mistura a língua de todo mundo. Então, um falava em alemão, o outro falava em inglês, o outro falava em português, o outro falava numa outra língua, um pedia uma coisa e o outro não sabia o que estava sendo pedido. E simplesmente os homens se espalham. É o que acontece aqui com Saul. Da mesma forma que aqueles homens, ao construírem aquela torre, queriam tornar o seu nome célebre, queriam na realidade construir um monumento a si, Saul faz a mesma coisa. Ele sabia que Deus já tinha rejeitado ele. Lembram que nós lemos no capítulo 13? Quando ele tinha oferecido sacrifício sem esperar Samuel, e Samuel tinha dito por palavra do Senhor: Deus te rejeitou, o Senhor já te rejeitou. Então agora ele pensa: rejeitado ou não, eu não vou ser esquecido, eu não vou ser tirado daqui. E ele constrói para si um monumento. Ele diz: eu vou ser lembrado. Então vejam como é que Saul está entrando em uma ascendente de pecado. Ele desobedece a Deus a poupar a vida de Agag. Ele, juntamente com o povo, desobedece a Deus a poupar o melhor dos animais. E agora, na realidade, ele constrói para si um monumento, de forma que o seu nome possa ser perpetuado. Nesse momento, Deus, por sua misericórdia, manda mais uma vez Samuel confrontá-lo. E Samuel chega lá, está no capítulo 15 e no versículo 20. Deus manda Samuel confrontá-lo, e no versículo 21, capítulo 15, versículo 20, Saul rejeita essa confrontação. Quando Samuel diz a ele assim: Saul, o que é que eu estou ouvindo? Que som é esse? Que barulho é esse que eu estou ouvindo? Você desobedeceu, por algum acaso, a palavra do Senhor? O capítulo 15, o versículo 17. Não, na realidade, a partir do versículo 14, irmãos. Quando Samuel chega, e é interessante o modo como Samuel chega, né? Ele chega e diz assim: Saul, eu tô ouvindo aqui um som diferente. Que som é esse que eu estou ouvindo? E aí Saul diz: rapaz, na realidade, está no versículo 15, na realidade a gente poupou o melhor das ovelhas para sacrificar ao Senhor. O resto a gente destruiu tudo. Nós poupamos o melhor das ovelhas para sacrificar ao Senhor, mas o resto a gente destruiu tudo. Então Samuel diz a ele no versículo 16: espera aí, eu te declarei aquilo que é a vontade do Senhor. Deixa eu te dizer agora qual é a palavra de Deus para a sua vida. Porventura o Senhor não era você pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele, sobre o povo do Senhor, né? O Senhor enviou-te a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, destrua tudo. E aí ele diz no versículo 19: você está desobedecendo a Deus, Saul.
Você não está atentando para aquilo que Deus disse. E aí Saul diz, não rapaz, pelo contrário, eu não fiz nada disso, eu fiz exatamente tudo que o Senhor mandou fazer. Irmãos, não é terrível quando a gente vê um negócio desse acontecendo? Está na cara que ele errou, está na cara que ele falhou, não tem como negar o que ele fez, mas ele diz, não foi assim não, está no versículo 20, né? Pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei de Amaleque. E os amalequitas os destruí totalmente. Vejam que nesse momento, ele já começa a falar para Samuel, dizendo que é mentira o que Samuel disse. Irmãos, pouco tempo atrás, Samuel tinha chegado para ele e tinha dito, dê fim em Agag. Agora ele tenta torcer as palavras de Samuel e ele diz, não, eu fiz tudo o que o Senhor queria, tudo o que Deus queria. Eu trouxe a Agag, rei de Amaleque. Quando foi que Deus mandou ele trazer Agag? Nunca, em momento nenhum. Mas ele continua dizendo, não, era isso que Deus queria e eu fiz. Aí ele diz, mas na realidade, eu fiz o que Deus queria. Eu trouxe Agag e matei o povo. Mas, matei os amalequitas, né? Mas o povo de Israel poupou o melhor do despojo. Poupou o melhor das ovelhas. Vejam que nesse momento ele começa, irmãos, a culpar os outros agora. Não é mais ele. Ele diz, não, eu fiz o que Deus queria. Mas o povo na realidade desobedeceu. É interessante como ele havia entrado numa espiral de pecado, né? Que só fazia com que ele afundasse e se distanciasse cada vez mais do Senhor. Mesmo confrontado, ele ainda endurece seu coração. Ainda diz, não, eu não errei não. Eu não fiz isso não. Irmãos, é impressionante como isso acontece com a gente, né? Quantas vezes confrontados pela palavra do Senhor, a gente torce aquilo que a gente sabe que é o que deve ser feito. Quantas vezes? Muitas vezes, conversando com alguns irmãos, eles chegam e dizem assim, pastor, seja sincero, o senhor acha que está errado fazer isso? Ele sabe que está. Ele sabe. Se ele não soubesse, ele não ia nem perguntar. Na maioria das vezes ele não ia nem perguntar, sabe? Na realidade o que ele está querendo é ser ajudado para dizer assim, me dê uma ajuda aí para ver se eu consigo fazer isso e ficar em paz com a minha consciência. Me dê uma mão aí, o que é que eu posso fazer para agir dessa forma e continuar em paz com a minha consciência? É isso que a gente faz inúmeras vezes, né? Nem que a gente precise, irmãos, torcer a palavra de Deus de toda forma. Há algum tempo atrás, um irmão me disse que ia processar outro. Ele disse, eu preciso processar essa pessoa. Ele se comportou dessa forma, daquela forma, e isso não está certo. Se no âmbito da igreja a gente não consegue a reparação do dano, eu vou processar essa pessoa. E eu disse, irmão, a Bíblia se opõe fortemente a isso. E aí citei para ele o texto de Paulo escrevendo aos Coríntios, e disse, olha, Paulo diz aos irmãos em Corinto, ele faz duas propostas sobre isso. Ele diz, se você se sente lesado, prejudicado pelo outro, Paulo dá duas opções a você. Primeira, procure algum irmão na igreja que possa fazer a mediação entre vocês dois. É a primeira opção. A segunda que Paulo dá, sofra o dano. Ponto. São as duas opções que Paulo dá. Na sequência, Paulo diz, é vergonhoso haver entre vocês disputas e guerras e contendas. Muito mais vergonhoso seria alguém arrastar o outro ao tribunal. E aí quando eu disse isso a esse irmão, ele estava tão obstinado, com o coração tão endurecido, tão cego pelo ódio e pela raiva, que ele chegou para mim e disse, Paulo escreveu isso para os coríntios. Paulo escreveu isso
para os coríntios. E aí eu não podia dizer mais nada. Não tinha mais o que dizer, irmãos. Porque a única regra de fé e prática para a gente é a palavra de Deus. Se confrontado com a palavra, a pessoa despreza a palavra e diz que não é palavra de Deus, acabou, não tem o que conversar, não tem o que dizer. Que argumentação teríamos? Me diga, se a pessoa está olhando para o texto e dizendo, esse texto foi escrito para uma igreja há 2000 anos atrás, não foi escrito para a gente, não tem mais o que dizer. Não tem mais o que falar, a conversa acabou ali. Eu disse, eu entendo, irmão. E pronto, não tem mais o que dizer. Algumas vezes isso acontece com a gente, sabe? A gente está tão cego por determinadas situações que a gente torce a Bíblia, que a gente faz aparecer no texto o que não está lá, que a gente coloca na Sagrada Escritura coisas que ela nunca quis dizer para atender ao nosso coração, para atender a nossa situação. Eu entendo, irmãos, eu não tenho a menor dúvida do quanto viver no mundo pecaminoso é difícil. Eu sei disso. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Quando Rodrigo pregava hoje de manhã, citando o texto de Gênesis, né? Quando Deus chega para Adão e diz assim, por tua causa, toda a terra é maldita. Eu paro naquele texto e fico olhando, é nessa terra que nós vivemos. Uma terra que está sob a maldição de Deus. Não tem jeito, nós vamos sofrer, nós vamos chorar, nós vamos nos entristecer em diversos momentos. Mas esse sofrimento, essa tristeza e esse choro não deveria nos obrigar a nos distanciarmos de Deus, sabe? Que era o que Saul estava fazendo. Ou que a gente faz algumas vezes, sabe? Em alguns momentos a gente não percebe que chegou o tempo de chorar e a gente quer acabar com o choro de qualquer jeito, porque parece que a gente só gosta do tempo de sorrir, né? O tempo de sorrir é bom, o tempo de abraçar é bom, mas o tempo de afastar, o tempo de chorar, a gente não quer lidar com isso. A gente não entende ainda o quanto o tempo de chorar é precioso. A gente não entende isso ainda. Mas algumas vezes, tentando lidar com o sofrimento, com o choro, com a tristeza, com as coisas que acontecem em nossa vida, a gente acaba torcendo a Bíblia para que a gente possa ficar em paz com as atitudes que nós precisamos tomar, com as coisas que nós precisamos fazer e não agradam a Deus. Quando a gente entende que precisa revidar alguma coisa que o nosso cônjuge fez, que o nosso marido fez, que a nossa esposa fez, quando a gente entende que precisa revidar alguma ofensa do nosso filho, em vez de sentar com ele e dizer a ele que ele está errado, parece que a gente quer fugir do confronto, e aí a gente simplesmente se prepara para revidar. E a gente esquece quando a Bíblia diz que toda vingança pertence ao Senhor, somente a Ele, porque todo pecado é cometido contra Ele, prioritariamente contra Ele. Mas quando Saul é confrontado, com o coração endurecido, ele não cede. E aí Deus, por sua misericórdia, tenta mostrar a Saul o que está no coração dele. Ele não tinha conseguido perceber até esse momento. E aí Deus diz assim, Saul, peraí, deixa eu ser só um pouquinho mais claro com você. Veja o que Deus diz no versículo 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. É isso que tinha no coração de Saul, e ele não conseguia perceber, e Deus diz a ele com todas as letras. O que tinha no coração de Saul, irmãos, era desobediência, rebelião. Era isso que tinha no coração dele. O que tinha no coração de Saul era obstinação, era um desejo
obstinado de fazer apenas aquilo que ele quer, sem dar ouvidos a ninguém, nem ao próprio Deus. O que tinha no coração de Saul era orgulho e desejo por reconhecimento. Era isso que havia no coração dele. O que havia no coração de Saul era temor dos homens. Ele temia aos homens e ele não queria desagradar a homem algum. É isso que tem. E é isso que Deus mostra a Saul naquele momento. E o que Deus está falando através de Samuel, nesse texto tão conhecido por nós, né? E muitas vezes tão mal interpretado, o que Deus está dizendo é: Samuel, Saul, o que Deus está querendo na realidade é que você o obedeça. Deus não quer religiosidade. Não é isso que ele quer. Porque aquele sacrifício que ele estava fazendo era apenas forma. Apenas forma, irmão. Não havia culto de verdade. Não havia adoração de verdade. Porque é impossível adorar a Deus de forma incorreta. É impossível que Deus vai receber de suas mãos e das minhas mãos algo que seja incorreto, sabe? Seria mais ou menos como se a gente dissesse assim: não, olha, eu gastei todo o meu salário, mas eu estou com a consciência pesada porque eu não dei o dízimo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou roubar para dar o dízimo. Dá para imaginar uma situação dessa? Eu não tenho mais, o dinheiro já acabou, mas espera aí, eu vou dar um jeito. Eu vou roubar e aí eu vou dizimar, porque aí eu fico com a minha consciência em paz. Faz sentido dizimar dessa forma? Faz algum sentido? Nenhum sentido. É isso que está acontecendo aqui, e é isso que Deus está dizendo a Saul. Não faz sentido apenas a forma, sabe? Apenas aquilo que é exterior. Nenhum. É um sacrifício vazio, é um sacrifício oco. O que Deus quer na realidade é que você o obedeça, e que o sacrifício seja o fruto, na realidade, de um coração obediente. Eu não estou dizendo, irmãos, que algumas vezes nós não fazemos determinados sacrifícios. Fazemos sim. Mas esse sacrifício precisa ser feito como consequência da nossa obediência a Deus. Tem determinadas coisas que nós não gostamos de fazer, que nós queríamos fazer de uma outra forma, que nós queríamos agir de um outro modo, mas nós entendemos que não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. E aí muitas vezes, sem querer fazer, a gente se sacrifica para obedecer. É isso que eu e você precisamos fazer para glorificar ao Senhor, sabe? Apenas quando esse sacrifício é fruto de um coração que quer obedecer a Deus. Muitas vezes chorando, mas quer obedecer. Você lembra quando você era criança, que você desentendia com seu irmão, com sua irmã, e aí seu pai ou sua mãe chega para você, junta os dois e diz assim: peça desculpa. Já passaram por isso? Peça desculpa. E aí fica os dois lá bicudo, e o pai diz: peça desculpa ao seu irmão. Você fala: desculpe. Peça desculpa direito. Eu já pedi. Já viram isso, né? Peça desculpa direito. Me desculpe. Não é assim não. Peça desculpa de verdade. E aí você vai, pede desculpa. Agora dê um abraço, dê um beijo nele. Será que só sou eu que passei por isso já? Vá, agora dê um abraço e dê um beijo nele, que ele é seu irmão. Não é verdade? A gente naquela hora não faz aquilo assim, até sem querer. É isso que a gente precisa fazer algumas vezes, irmãos. Sabe, não porque Deus está pressionando a gente, mas porque é para o nosso bem. Eu preciso voltar a dizer, irmãos, que obedecer a Deus não o beneficia em nada. Em nada, tá? O que eu e você fizermos, estarmos aqui, cultuarmos a Deus, glorificarmos ao Senhor com a nossa vida, não o beneficia em nada. Ele é Deus. O único benefício que traz é a mim. A única pessoa abençoada, quando eu separo o tempo para dobrar os meus joelhos e orar a Deus, sou eu. O único que se beneficia, o único que aproveita, o único que é abençoado,
quando eu reservo um tempo para abrir a palavra do Senhor e ler, sou eu. Eu é que sou abençoado, não o Senhor. Isso não o acrescenta em nada. A minha vida é que é edificada pela comunhão com Ele. A minha vida, apenas isso, irmãos. Algumas vezes nós precisamos fazer esse tipo de sacrifício para que a gente não seja rejeitado como Saul foi. Sabe, como Saul foi? O capítulo 15, aí o versículo 23, mostra as palavras finais de Samuel a Saul. O Senhor falando através de Samuel. Capítulo 15, versículo 23. Ele diz: visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti. Se você rejeitou a palavra do Senhor, Ele também está te rejeitando. Você pode, se você conhecer a história dos reis de Israel, você pode dizer assim: depois desse episódio, Saul reinou mais de 30 anos. E isso é verdade. O reinado completo de Saul, irmãos, foi de 42 anos. Quando isso aconteceu, isso deve ter acontecido no terceiro, quarto ano, coisa parecida, do reinado de Saul. Depois disso, ele reinou por mais de 35 anos, mesmo tendo sido rejeitado por Deus. O reinado de Saul foi um desastre. Um desastre. Se você lê a história, você vê que um espírito maligno da parte de Deus atormentava aquele homem. A vida toda de Saul foi perseguindo Davi, sem nada conseguir. A vida toda de Saul foi sabendo o quanto ele estava errado. Por pelo menos 2 vezes, Davi teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul, não acabou. E quando Saul percebeu isso, Saul disse: Davi, hoje eu reconheço que Deus escolheu você para colocar sobre o trono de Israel, e não a mim. Vejam, irmãos, Saul percebia que na realidade ele havia sido rejeitado pelo Senhor, porque ele desobedeceu a Deus, e ele percebia também que o homem que deveria se assentar sobre aquele trono era alguém que obedecia a palavra do Senhor. E ele diz isso por 2 vezes a Davi. Ele diz: Davi, hoje eu sei que é você que vai se assentar sobre esse trono, que vai conduzir este povo, porque o seu coração está no Senhor, porque você está disposto a ouvir e a obedecer a palavra do Senhor. Você teve a oportunidade de tirar a minha vida, mas você não tirou. E não é porque Davi não quisesse. Não era isso, irmãos. Davi estava sendo perseguido por aquele homem e sabia que a qualquer momento ele podia ser morto. Havia naquela caverna, no momento em que Saul entra numa caverna, e 400 homens estavam no fundo da caverna com Davi. E aqueles homens dizem, né? Davi, rei, o Senhor Deus entregou Saul nas suas mãos. Defenda a vida dele. Foi Deus quem entregou Saul em suas mãos. Davi olha para os seus homens e diz: jamais eu vou tocar em um ungido do Senhor. Jamais. A motivação de Davi não era por causa de Saul. Não é porque Saul merecia ou deixava de merecer. Mas Davi sabia que Saul era um homem ungido por Deus e que ele não deveria tirar a vida daquele homem. Foi só por isso, irmãos. Davi não deu fim na vida de Saul, não é porque ele amava Saul, que Saul era um homem bonzinho, era uma pessoa maravilhosa, muito pelo contrário. Várias vezes Saul tentou cravar Davi com a flecha na parede. Várias vezes isso aconteceu. Ele passou a vida toda perseguindo Davi. Mas Davi diz: eu não vou desobedecer a Deus. Não é esta a vontade do Senhor para a minha vida. E por fim Davi é colocado sobre o trono. O que eu quero dizer a você e a mim nessa noite é que se esforce por obedecer a palavra do Senhor. Se você de alguma forma tem se rebelado contra a vontade de Deus, se de alguma forma você tem
torcido a Escritura para que ela se encaixe na sua vida, é tempo de se arrepender. É tempo de reconhecer, sabe? É tempo de, sendo confrontado pela palavra do Senhor, dar um passo atrás. Dar um passo atrás e dizer: Senhor, eu tenho errado, tenha misericórdia, me ajude a fazer da forma certa. Se você não reconhecer, pode ser que você continue até na situação que você está, como Saul continuou por mais de 35 anos, assentado sobre o trono de Israel. Mas a vida dele foi terrível. A vida dele foi uma desgraça. E isso pode acontecer na sua vida e na minha vida, se nós rejeitarmos a palavra do Senhor. Se nós rejeitarmos a orientação de Deus para a nossa vida. Eu experimentei várias vezes, irmãos, várias vezes. Eu experimentei a dor e o sofrimento quando criança por não ouvir a minha mãe. Inúmeras vezes. Quantas vezes eu me machuquei, ou dei de cabeça na parede, ou chorei, porque não atendia a voz da minha mãe. Porque achava que deveria fazer a minha vontade, sabe? Porque o meu coração era obstinado, era duro, era orgulhoso. Quantas vezes voltei para casa machucado, porque ela disse para não fazer tal coisa e eu ia fazer. Não tinha jeito. E o pior é que eu percebo que quando criança eu desobedeci a minha mãe. E hoje, com 45 anos de idade, eu desobedeço a Deus. Quantas vezes, sabe? A gente desobedece a Deus. E aí, às vezes, a gente não quer colher os frutos da nossa escolha, da nossa desobediência. Mas não tem jeito. Nós vamos colher esses frutos. O que eu e você podemos fazer hoje é entender que a misericórdia do Senhor se estende de geração em geração. Que o seu amor nunca acaba. E que Ele está disposto a receber a você e a mim, independente de como tem sido a nossa vida, independente do que nós temos feito de errado, independente do quanto nós temos torcido a palavra de Deus, Ele está disposto, irmão, a te sustentar, a te perdoar e a te colocar no caminho. Se você estiver disposto a orar como Davi ora no Salmo 139, dizendo: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se você estiver disposto a orar dessa forma, o Senhor está disposto a te perdoar, a te sustentar, para que você possa permanecer diante dEle, para que você possa viver de forma que o nome do Senhor seja glorificado em sua vida. Que Ele nos conceda a sua graça. Vamos orar ao Senhor e depois nós vamos cantar uma música. Senhor Jesus, queremos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que nós temos desobedecido a Tua voz. Todas as vezes que temos escolhido fazer a nossa vontade, pensando que isso agradaria mais ao Senhor, fazer desta forma ou daquela forma. Quando o que agrada ao Senhor é fazer aquilo que é a Tua vontade, nem mais e nem menos. Tem misericórdia, Deus. Quebra o nosso coração, que muitas vezes tem sido tão obstinado, tão desobediente, tão endurecido. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia do Teu povo. Ajuda-nos, Pai, para que nós possamos nos arrepender e nos voltarmos ao Senhor, antes de sermos rejeitados pelo Senhor. Tem misericórdia, sustenta o Teu povo, para a glória e louvor do Teu nome, Pai. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém.